Segundo Coríntios capítulo 14, tomara que me suportasse um pouco na minha loucura. Suportai, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida os vossos sentidos e se abatem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeis outro Evangelho, que não abraçaste, com razão sofrerei. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós vamos observar a leitura que foi feita, nós vamos ver uma preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Coríntios. Ele vai ver, nós vamos perceber que Paulo ele vai advertir aquele povo sobre um perigo que estava rondando naquela atualidade, naquele povo. Eu quero nessa noite falar exatamente sobre esse perigo que ronda o povo de Deus nos dias atuais. Irmãos, esse perigo ele ronda hoje ainda, que é exatamente o falso evangelho. Existem dois evangelhos que é pregado hoje para o povo: um evangelho genuíno e verdadeiro do Cristo Jesus, e existe outro evangelho sendo pregado que é um evangelho falso, um evangelho que não requer de nós uma mudança, uma transformação, um evangelho que nós podemos dizer que é um evangelho light, aonde consegue arrastar multidões de pessoas, aonde consegue enganar multidões de pessoas. Mas o apóstolo Paulo ele vai nos advertir nessa noite exatamente sobre esse perigo que ronda a igreja do Senhor. E esse perigo, irmãos, esse perigo ele é tão real hoje, esse perigo ele é tão nítido hoje, mas pelo fato de muitos de nós estarmos cegos espiritualmente, nós não percebemos e passamos a aceitar esse evangelho light, um evangelho sem uma renúncia. Mas eu percebo que o apóstolo Paulo ele se preocupa com esse povo. Ele chega para esse povo, abrindo a sua mente, tentando fazer com que esse povo percebesse o perigo que estava rondando, para que esse povo não perdesse a sua pureza, não perdesse a sua santidade, não perdesse a sua intimidade para com Deus. E hoje, irmãos, hoje, se não existir essa preocupação dentro de uma igreja, se não existir essa preocupação dentro do ministério, onde o evangelho verdadeiro não quer ser pregado, o evangelho falso ele entra, e quando ele entra, ele cauteriza a mente de muitos, ele cauteriza a mente de pessoas, que quando o verdadeiro evangelho vai ser pregado, o genuíno evangelho vai ser pregado, o pastor passa a ser uma pessoa quadrada, o pregador passa a ser uma pessoa chata, o pregador passa a ser uma pessoa antipática, porque nós não aceitamos mais o evangelho genuíno. Aí, simplesmente, nós saímos da igreja, não, o culpado é o pastor,
aceita o jeito que eu sou, o verdadeiro evangelho genuíno, ele até aceita nós vir a ele de qualquer forma. Ele até nos aceita chegar a ele de qualquer forma. Mas quando nós chegamos a ele, podemos chegar à pior espécie possível, podemos chegar à pior pessoa possível, mas quando nós chegamos a ele, há uma transformação em nós. Porque o verdadeiro evangelho genuíno, ele ainda tem um poder para transformar a vida de um homem e de uma mulher em cima dessa terra. Já o evangelho falso não. Ele não tem esse poder, sabe por quê? Porque ele não tem esse intuito de transformar a vida das pessoas. Ele não tem esse intuito de mudar a vida da pessoa. O evangelho falso, o intuito dele é exatamente enganar as pessoas, fazer com que nós venhamos viver dentro da igreja, mas distante de Cristo Jesus. Esse é o intuito do evangelho falso. Esse é o intuito do evangelho falso. Aí logo eu digo que não é só simplesmente estar dentro da igreja, não é só simplesmente vir para os cultos e não aceitar o verdadeiro evangelho de transformação. Não adianta nada nós vir para os cultos, vir para o culto de doutrina. Nós chegamos aqui e saímos com raiva porque a palavra mexeu na ferida. Nós saímos com raiva porque o pastor bateu, achando que o pastor não foi o pastor, foi a palavra. Porque o pastor pregado não bate ninguém, mas a palavra ela ainda bate. A palavra ela ainda bate. E quando ela bate, porque ela tem um propósito. E quando ela esse propósito atinge a ferida, porque a ferida vai ser sarada, a ferida vai ser fechada. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo aqui nessa igreja, ele vai advertir esse povo sobre esse perigo. Ele vai advertir esse povo sobre esse perigo porque ele estava vendo que o evangelho falso estava batendo na porta. E Paulo tinha medo exatamente desse medo, ele prevalece hoje ainda. Porque você tem uma pessoa com a mente cauterizada, aonde tem as suas opiniões próprias, aonde tem o seu achismo próprio. Não é desse jeito que eu quero, então. Você vai ter qualquer dificuldade para o pastor tirar esse pensamento dessa pessoa. É por isso que hoje devemos essa preocupação dentro dessa igreja. É por isso que hoje é pregado o evangelho genuíno dentro dessa igreja. Porque se nós deixarmos pregar o verdadeiro evangelho genuíno dentro dessa igreja, o evangelho falso vai ser pregado. Mas enquanto estiver sendo pregado o verdadeiro evangelho, o falso também não puder responder. Mas é muito fácil, irmão. É muito fácil nós querer viver do jeito que nós éramos. O evangelho falso. Se o pastor não pregar sobre o verso, vira bagunça. Se o pastor não pregar sobre o dízimo, vira bagunça. Ninguém quer ouvir mais esse tipo de pregação. Se o pastor não pregar sobre caráter, deixar de mentir, deixar de enganar, como é que nós vamos deixar de mentir? Como é que nós vamos deixar de enganar? Se não for pregar. Mas nós louvamos a Deus, porque a palavra que é pregada dentro dessa igreja hoje, ela é uma palavra que leva nós a refletir sobre a tudo que nós estamos levando em cima dessa terra. A palavra que é pregada hoje dentro dessa igreja nos leva a meditar na vida que nós estamos levando, nos leva a meditar e a refletir e olhar para nós e ver que nós estamos errados. Não é o evangelho que está errado, é nós que estamos errados. O evangelho ele está perfeito, o evangelho ele é verdadeiro, o evangelho ele é genuíno, é nós que queremos viver uma vida errada. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. O evangelho genuíno, ele é único. Ele é único. Hoje, a gente vê muitas pessoas com a mente cauterizada, pessoas com a mente fechada, que não quer se enquadrar no regime do evangelho genuíno. Aí eu faço essa pergunta. Você já imaginou? Você já parou para pensar? Se não fosse pregado sobre o pecado hoje, como é que convivia a humanidade? Porque é pregado bastante, a humanidade ainda vive na perdição. Agora você imagine se nós pregássemos o evangelho que dissesse: vem, fica com vontade, Deus é contigo, Deus te abençoa, Deus é contigo. Fosse só pregado isso, como é que estava a perdição desse mundo? Uma coisa é verdade, Deus é conosco sim, mas Ele requer de nós uma verdadeira transformação. O apóstolo Paulo, ele adverte a igreja dizendo: tempo
enganou Eva com astúcia, assim sejais. Alguns que são corrompidos os vossos sentidos e se apartam da simplicidade que há em Cristo Jesus. Observe que ele vai fazer uma comparação a alguém que conseguiu enganar Eva lá no paraíso. Somos tão fáceis de ser enganados. Deus tem misericórdia das nossas vidas. É por isso que a palavra de Deus nos adverte hoje, porque nós somos fáceis de ser enganados. Nós fomos enganados até mesmo, verdade. O pastor não está vendo, a igreja não está vendo, mas Deus ele está vendo. Deus ele está contemplando todas as coisas em cima dessa terra. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. E uma coisa que Deus quer de nós é que nós jamais devemos ser corrompidos com esse mundo. Esse mundo ele tem um propósito nessa terra. É exatamente fazer com que nós nos enrolar com as coisas da terra, tentar nos enganar com as coisas da terra. Mas eu quero nessa noite, através da palavra do Senhor, abrir a minha e a sua mente para o verdadeiro Evangelho, aquele que é genuíno, aquele que não exclui ninguém, aquele que não vira as costas para ninguém, mas quando nós chegamos até ele tem o poder de nos transformar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aquele que não abandona ninguém, aquele que pega um homem lá na nação do pecado, mais sujo possível que for, mas quando ele chega até esse evangelho genuíno alcançado por ele tem a sua vida transformada por ele, porque esse evangelho ele é poder, e é poder de Deus sobre essa terra nos dias atuais. Não deixe que o pastor prega o evangelho verdadeiro. Essa bandeira do evangelho genuíno está sobre nós. Está sobre nós. Porque só existe duas coisas: ou eu sou falso, ou eu sou verdadeiro. Ou eu sou falso, ou eu sou verdadeiro. Se eu tiver, não existe esse meio termo. Ou eu sou o verdadeiro evangelho, ou eu sou o falso evangelho. Ou eu sou o verdadeiro evangelho lá no trabalho, ou eu sou o falso evangelho. Ou eu sou um falso crente lá na rua que eu moro, ou eu sou um verdadeiro crente lá na rua que eu moro. Aleluia. Não existe um meio termo. É verdade. Ou as pessoas olham para mim lá no meu trabalho, lá onde eu chego, e me veem como um verdadeiro cristão, ou me veem como um falso cristão. E essa pergunta Deus faz para nós hoje. Como é que o povo está olhando para nós e nos vendo hoje? Como verdadeiro ou como falso? Uma pessoa que dentro da igreja é uma coisa, e fora da igreja é outra. Uma pessoa que quando está na frente do pastor veste uma blusa de manga longa, uma calça comprida, mas quando está distante do pastor, não é diferente. Eu lá quero ser uma pessoa dessa forma, mas quando as pessoas olham para nós e veem que a mesma pessoa que está aqui dentro, é a mesma pessoa que está lá fora, a mesma pessoa que está dentro da igreja, a mesma pessoa que está lá fora, uma pessoa lavada e remida por Jesus, as pessoas vão ver que você foi transformado, você foi alcançado pelo verdadeiro evangelho. E quando as pessoas olham para nós e veem que nós fomos alcançados, fomos transformados, as pessoas lembram de onde nós estávamos, e esse evangelho nos tirou, nos colocou para onde nós estamos hoje. Essas pessoas vão dizer assim: verdadeiramente esse evangelho pode me transformar também, porque eu conheci essa pessoa aí, era uma pessoa perdida, era uma pessoa que estava totalmente entregue à prostituição, à bebida, à glória, e hoje ele é um pregador, hoje ele é um pregador da palavra do Senhor. Verdadeiramente eu acredito nesse evangelho, eu acredito nesse evangelho. Isso é tão sério que às vezes pessoas chegam na igreja, pessoas engravatadas, que temem nós verdadeiramente é um pregador, pastor, mas quando levamos a conta dessa pessoa, é uma pessoa totalmente distante de Deus. Eu vivi uma experiência dessa. Eu estava em um ciclo de oração à noite. A gente ia engravatado, ia de terno, ia com usa normal, um ciclo de oração. E quando nós chegamos lá, existiam dois indivíduos mais alinhados possível que você pudesse imaginar. Terno, gravata, só em dois todos alinhadinhos. Eu pensei comigo, rapaz, cabeção
Homem de Deus, a oração hoje vai ser uma bênção. E começamos a oração, esses dois irmãos começaram a espatifar, começaram a sapatear, começaram a dar coisa estranha, toca a mão na cabeça de pessoa, se abraçou-se com o pastor. Eu disse: eita, Jesus está nesse lugar essa noite. Amém, passou. Só que eu fiquei sabendo por outras pessoas que não era bem o que eu estava vendo, mas eu preferi não acreditar. Só que teve uma certa feita que Deus me fez ver. Eu estava ali no comércio do Rio da Pizzaria, e esse cidadão chegou lá. E ele não me conhecia, mas eu conhecia ele. E eu fiquei na minha. Chegou lá e ele disse: me dá meu remédio aí. Meu Deus, esse cara vai tomar de remédio. Ele pegou logo um celularzinho de cachaça e um cinto. Só que eu pensei que ele está dentro da fachada, alguma coisa. Tomou, foi para a casa dele. Só que daqui a pouco ele voltou para ir para a igreja, de terno e gravata, todo alugado. E ele pediu o remédio dele novamente. Ele pediu e tomou novamente. Aí eu fiquei: meu Deus, não imaginando que exemplo um indivíduo desse consegue passar para as pessoas que moram próximo dele. Ele chega na igreja dele, ou na igreja dela, chega lá no ministério, ninguém conhece, acha que verdadeiramente é o nome de Deus, até vai para cima do altar. E às vezes, irmão, a igreja está crescendo, pagando preço, e não sabe por quê. Sabe por quê, irmão? É porque tem pessoas que ainda não se converteram ainda, que ainda vivem no engano, que ainda vivem na mentira, pessoas que ainda não tiveram as suas vidas transformadas, não tiveram as suas vidas moldadas ainda. Mas eu quero nessa noite profetizar na minha, na sua vida, que a transformação de Deus já está nesse lugar, a transformação do verdadeiro evangelho já está na minha, na sua vida. Louvado seja Deus. E nós não iremos nos corromper com as coisas desse mundo, porque nós já fomos transformados pelo verdadeiro evangelho. Nós já fomos transformados pelo verdadeiro evangelho. Aleluia. Deus, Ele é zeloso para com o seu povo. Deus, Ele é zeloso para com a sua igreja. Ele tem um engano como de conta do seu povo. Mas antes de engano como de conta do seu povo, Ele abre a nossa mente, Ele abre o nosso entendimento, Ele nos dá sabedoria para sair de situações. E nós vamos ver. Louvado seja Deus. Nós vamos ver algumas armadilhas que o nosso inimigo prepara para tentar dominar a nossa mente. Porque quando ele consegue dominar a nossa mente, o nosso corpo vai para onde a nossa mente manda. Ele quer a nossa mente, ele conseguiu cauterizar a mente, a tua mente. Pronto, eu me tornei uma presa fácil. Mas só que o nosso Jesus, Ele é luz. Ele é luz. Glória a Deus. Se nós estivermos na mais profunda escuridão, na mais profunda cegueira, se nós chamar pelo nome do Senhor, Ele não vai nos dar a luz. Sabe por que muitos ainda tem hoje na cegueira, na escuridão? É porque não querem mais clamar o Senhor, pedir a Deus com misericórdia, não querem descer do seu alto, do seu sal, não querem descer da sua renúncia, não querem abandonar o seu pecado, não querem abandonar o seu erro, mas preferem viver na cegueira espiritual, preferem viver louvando o seu nome do Senhor, sendo enganado pelo adversário. Mas eu quero dizer a você nessa noite, o verdadeiro evangelho, Ele é luz, e a luz que alumia para que nós possamos caminhar sobre essa terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele cega, Ele quer me cegar. Quando Ele não consegue me cegar, pronto, nós não vemos mais Jesus, nós não vemos mais uma saída, e agora nos tornamos presos aqui. Mas Jesus, Ele está nesse lugar nessa noite. Eu sinto a presença dele nesse lugar essa noite, trazendo luz àquele que estava cego, trazendo visão àquele que estava cego, abrindo nossos olhos espirituais, tirando todo o engano, tirando toda a impureza do nosso meio. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele consegue obter êxito se nós reveste. Ele seduz os nossos corações. A sedução é algo tão interessante, né, irmão? Nós somos seduzidos por algo que chama a nossa atenção.
somos seduzidos por algo que chama ali a nossa atenção. Ah, isso aí é tão bonito, isso aí é tão prazeroso. Eu fui seduzido por isso. Muitos são seduzidos indo afora pela vida fácil. Muitos homens são seduzidos aí indo afora pela mulher fácil. Muitos são seduzidos aí fora pelo dinheiro fácil, pelas drogas. Muitos são seduzidos e tem os seus corações ali presos, ali amarrado aquilo ali, aonde não consegue se libertar, porque foram seduzidos pelo adversário. Mas hoje a palavra do Senhor, ela estava chamando a atenção exatamente sobre isso. A sedução desse mundo, ela pode ser a mais bonita que for. O dinheiro desse mundo pode ser o mais poderoso que for. A fama pode ser a maior que for. Mas nada se comparar com a presença do Senhor Jesus na nossa vida. E você sabe disso. Você pode ter quantas mulheres você pode ter. Você pode ter quanto dinheiro você pode ter. Você pode ter quanta fama você pode ter. Mas quando você chegar na sua casa, se você não tiver Deus no seu coração, você não vai ter paz. Você não vai ter o privilégio de deitar a cabeça no seu travesseiro e ter um sono sossegado. Mas só aquele que tem a vida transformada por Cristo Jesus tem esse privilégio de cortar a cabeça no seu travesseiro e ter um sono tranquilo. Aleluia. Na sua presença. Aleluia. Louvado seja Deus. Não se seduza por as maravilhas desse mundo. É tudo mentira, é tudo engano, é tudo passageiro. Não se seduza pelo dinheiro fácil, pela fama fácil. Não se seduza. Não troque o verdadeiro evangelho genuíno pelo velho falso evangelho. Louvado seja Deus.